Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que nos é dirigida neste quinto domingo do tempo comum é um itinerário, eu diria, de nossa fé e também da nossa vida prática. Eu começaria com vocês esse caminho através do Evangelho que nós acabamos de ouvir, onde Jesus Cristo, Ele não faz apenas um convite, ou Ele não faz uma suposição, ou Ele não deixa em aberto uma opção do tipo: olha, seria bom que vocês fossem sal na terra, vocês deveriam ser luz do mundo. Não, Jesus é simples e direto. Ele fala como quem está dizendo algo que é lógico. Ele fala da identidade do cristão. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Isso é o que todo cristão é. E aqui é que está um ponto, de onde parte a nossa reflexão. O cristão é sal e luz. Então, o termômetro para que eu seja cristão é saber se eu sou sal e sou luz. Eu não sou primeiro chamado cristão para depois começar a ser sal. Eu sou identificado como cristão a partir do momento que eu dou sabor às coisas. Eu posso ser chamado de cristão a partir do momento que a luz de Cristo resplandece através de mim. Eu não tenho direito ao nome de cristão. Ser cristão é consequência de abraçar a vida de Cristo na minha vida. Ser cristão é consequência de aceitá-lo, de permitir que ele seja o molde da minha aparência. É entrar na forma que é Jesus Cristo. É deixar-me moldar pelas mãos dele, sem que eu dite o ritmo, a hora, a maneira. É permitir que Deus faça. E aí então, meus irmãos, é que a gente precisa então analisar qual é a função do sal. Ou como a gente vê o sal. Eu estava na homilia de hoje, falando isso pela manhã. Gente, quando a gente come uma comida boa, ninguém fala: nossa, gente, o sal está lindo. A gente pega uma comida gostosa, a gente fala: essa comida está boa. Mas se você pega uma comida sem sal, você sente na hora. Ninguém vê o sal, mas todo mundo percebe se ele está ou se ele não está. O sal se dissolve, ele permite que a comida apareça. Ele não aparece, ele não se mostra. Uma vez que a gente joga na comida, o sal some. Mas ele está ali dando sabor a tudo. Se falta sal, falta tudo numa comida. A gente fala que comida sem sal é comida de doente, né, gente? Então não é bom sinal. Pessoa que tem algum problema não pode comer sal. Aí tem uma pressão alta, tem uma série de outras coisas. Mas o normal é a comida ter sabor. E comida sem sabor é horrível. E é exatamente assim que Deus espera que nós sejamos. A gente não tem que se destacar no mundo. Mas o mundo não tem sabor, não tem sentido se falta o cristão no mundo. A gente não pode perder o sentido da nossa existência, o sentido da nossa missão, o sentido do nosso chamado. Eu não posso estar no meu ambiente de trabalho e simplesmente desaparecer sem dar sabor. Que esse aí é um grande erro, um grande risco que a gente corre. Da gente se misturar tanto que não só a gente não salga, como a gente perde o sabor que a gente tem. A gente não só não dá sabor ao mundo, como a gente começa a pegar o mau gosto, o mau sabor que o mundo tem. E aqui, meus irmãos, é onde Jesus Cristo fala: se o sal perde o sabor, ele não presta para nada mais. Para ser jogado no chão e ser pisado. Olha que palavra forte que Jesus usa. Cristão que não faz diferença no mundo, serve para ser pisado. Cristão que não dá sabor ao mundo, perdeu a essência daquilo que é.
Nem de cristão deveria ser chamado, essa é a verdade. Quem deixou de dar sabor, meus irmãos, perdeu a graça, desperdiçou a graça. Por isso nós somos sim sal. Nós somos e temos que ser. Temos que fazer aquilo que o sal faz. Eu não tenho que aparecer, e aí, mas essa parte eu vou falar mais quando estiver falando da luz, né? Gente, no seu ambiente de trabalho, será que quando você abre a boca, você faz diferença na vida das pessoas que estão te ouvindo? Dentro da sua casa, quando surge um desafio, quando se levanta uma situação complicada, quando é difícil para todo mundo, quem é você? Que diferença você faz? Se você não tivesse ali, será que não seria o mesmo? E nós precisamos pesar isso na nossa vida. Porque, como eu falei, isso é identidade, meus irmãos, não é acessório. O cristão no mundo não é como a roupa que a gente veste e troca. Não. É identidade, é aquilo que faz parte de nós. É aquilo que está dentro. Ser sal é isso. Não é usar de conveniências. É continuar na presença de Deus constantemente. Dentro da minha casa, qual tem sido o meu papel? Qual tem sido a palavra que eu tenho dado às pessoas? Quando eu falo, as pessoas de fato são edificadas ou era melhor que a gente nem tivesse falado nada, né? Isso aqui é um termômetro bom. A nossa presença está fazendo alguma diferença, meus irmãos? Ou nós nos entornamos... Agora já, gente, me fugiu o plural de insosso. É insossos ou insossos? Vocês também já perderam, né? Então tá bom, vamos para o singular que ninguém erra, né? Se eu perco o sal, eu me torno insosso. Eu já deixo de fazer a diferença. E aí, meus irmãos, de fato, já não faz mais sentido. A gente percebe como hoje as pessoas estão vazias. São pessoas que não têm sabor. Aliás, no Brasil a gente fala tanto isso, né? Daquela pessoa que não é muito simpática, que é tímida. Não, falando tão sem sal, né? Há pessoas que são sem sal. E há pessoas que estão vivendo uma fé que também não salga. Que não faz diferença. Que vão à igreja, mas não têm fé. Que estão na igreja, mas não são sal. Que estão na igreja, mas estão vivendo de mais ou menos. Que estão na igreja, mas permitem a elas mesmas serem mornas o tempo todo. Não permitem que o fogo do Espírito Santo faça com que elas fervam e queimem onde elas estiverem. Isso precisa transbordar, gente. Precisa transbordar. Não tem como você colocar o sal numa comida e você não perceber o sal ali na hora que você come. Já perceberam isso? O sal não passa despercebido, ele é invisível, mas ele não passa despercebido. Não passa. E aqui está o grande ponto. Se Cristo está em nós, ele não passa despercebido em nós. A gente só se torna vazio quando a gente de fato já se afastou dele. Se ele está em você, suas palavras vão mostrar que ele está aí. Se você tem intimidade com Cristo, o seu toque, o seu olhar vai mostrar que você é íntimo dele. Porque não vai ser só você. Você vai ser apenas um canal. E é aqui onde eu entro, no ser luz. Quando Cristo fala, vós sois luz, a gente precisa fazer uma distinção muito importante no mundo em que a gente está vivendo. E que é um risco para nós que somos igreja. No mundo em que nós vivemos, há uma confusão muito grande entre luz e holofote. Há pessoas que querem holofote, mas elas não buscam ser luz. Elas não buscam a luz. A luz sempre ilumina o outro. O holofote que eu quero, não. Ele sempre me faz aparecer. Cuidado para que nós não nos tornemos no mundo holofotes de nós mesmos. Mas percamos a luz, porque a fonte da luz é o Senhor, não sou eu, nem é você. Nós nunca seremos fontes de luz.
É tão bonito a gente compreender a força da luz e a força daquilo que é Deus e de quem nós somos. É fácil a gente compreender isso quando a gente olha para o céu. Durante o dia, está lá o sol, geralmente, né? Ele é a luz, né? Ele é a fonte da luz. Durante a noite a gente tem a lua, que brilha, mas ela está só refletindo a luz do sol. Essa é a imagem perfeita de Deus em nós. Ele é o sol. O máximo que nós conseguimos ser são luas, refletindo a luz dele para iluminar as trevas do mundo. A lua só aparece se tiver escuro, porque ela reflete a luz. Assim é um cristão também no mundo, gente. O mundo está nas trevas. E a nossa luz só faz diferença quando nós então somos capazes de fato refletir o Senhor. E o Senhor hoje nos ensina que há sinais da luz dele na nossa vida. Sinais reais e concretos. Nós ouvimos na primeira leitura quais são os sinais da luz de Cristo na nossa vida. Reparte o seu pão com os mais pobres. O Senhor nos chama sempre a uma fé viva, verdadeira, uma fé que faça diferença de fato, uma fé que tenha condições de sair de nós mesmos e olharmos para o que falta na vida do nosso irmão. Não é aquela fé, né, que eu rezo para Deus, eu me fecho no meu mundo. As pessoas estão cada vez mais buscando uma fé que só preencha o seu interior. Me desculpa, Deus é grande demais para caber em você. Ou Ele transborda, ou Ele estoura quem você é. Deus não pode simplesmente se encerrar em nós. E é por isso que na primeira leitura nós ouvimos isso. Reparte o seu pão com o mais pobre. Cuida daqueles que forem até você. Essa semana eu tive uma experiência bonita, dolorosa ao mesmo tempo. Eu confesso a vocês que ainda está no meu coração. Eu fui chamado para ir ao hospital batizar uma criança de 1 ano e 2 meses. Infelizmente, os médicos não sabem explicar. Uma bactéria que é normal no nosso nariz, na nossa garganta, acabou chegando na corrente sanguínea daquele menino. E ele teve uma sepse. E no hospital, identificaram 4 vírus diferentes nele. Covid, gripe e mais 2. E aí pediram para dar unção, mas a gente não dá unção à criança porque uma criança não tem pecado pessoal. Então eu fui batizar porque ele não era batizado ainda. Só a nível de curiosidade. Até os 7 anos a gente não recebe a unção, tá, gente? Porque a igreja reconhece que antes do uso da razão ninguém é capaz de pecar. E por isso, se não pecou, não precisa receber a unção. De qualquer forma, eu fui batizar aquele menino. E eu cheguei lá e houve uma série de complicações no tratamento dele. E aí a gente teve que esperar. Acho que praticamente depois de 1 hora eu consegui entrar com os pais. Batizamos, batizei um menino. E eu me lembro que na saída a equipe estava quase toda na porta. Médicos, enfermeiros, aquele monte de gente. E uma delas se manifestou, acho que em nome de todos, veio falar comigo: Padre, muito obrigado por o senhor ter esperado. Desculpa fazer o senhor esperar. Gente, o que é 1 hora diante de uma vida que precisa da salvação? Não há tempo perdido quando nós estamos falando de almas. 1 hora não é nada perto do que Deus realiza na vida de uma pessoa. Gente, aprendam isso. Não deixem para depois o amor que estão te pedindo hoje. 1 hora não é nada na sua vida. 1 hora não é nada perto do bem que você pode fazer. Não transforme a sua vida numa agenda mecânica da qual você nunca pode fugir para dar um pouco mais de atenção ao seu filho, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe. Seja humano, pelo amor de Deus. Entenda isso. Compreenda isso. Iluminar é estar na vida do outro quando ele precisa, não quando eu quero dar o tempo. Tudo bem que há momentos em que isso é impossível, mas não crie desculpas para fazer impossível aquilo que você pode fazer.
Não invente compromissos para você não ser luz na vida de alguém. Não crie desculpas. Não monte barreiras onde elas não existem. Aprenda isso, você tem que ser canal da graça de Deus. Eu tenho que ser canal da graça de Deus. E não existe canal da graça de Deus se não for na vida de quem está perto de nós. E Deus é tão radical nisso, que Sua palavra nos ensina que se nós dizemos que amamos a um Deus que nós não vemos, mas não amamos ao irmão que está ao nosso lado, nós somos mentirosos e a nossa fé não é real. Não existe relacionamento com Deus que me prive do meu relacionamento com os meus. Não existe. Não existe verdade nesse tipo de fé. Toda fé que me encerra em mim mesmo é ilusão. É ilusão. E nós não podemos nos permitir viver esse tipo de crença. Eu não vou nem dizer fé, que isso não é fé verdadeira. Nós não podemos nos permitir viver esse tipo de crença. Eu creio do meu jeito. Eu faço a igreja do meu jeito. Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu posso. Não é assim não. Então essa aí é a sua igreja, mas não é a igreja de Cristo. Faça a sua. Crie a sua, tenha coragem de dizer, eu não tenho condições de seguir Cristo, então eu faço a fé da minha maneira. Mas lembre-se, você não vai passar de um holofote, com uma luz limitada, que não faz diferença. Nós precisamos iluminar com Cristo. Nós não somos pisca-pisca que só aparece uma vez no ano para ser colocado numa árvore e depois é guardado numa caixa. A nossa luz é perene. A força da nossa luz é real, todos os dias está aqui, todos os dias está dentro de nós. Desde que fomos batizados, a luz de Cristo está em nós, meus irmãos. E ninguém pode apagar a luz que Ele acendeu. Nós até podemos escondê-la, mas apagar não. Ninguém apaga a luz que Deus acendeu. E se Ele te chamou de luz, é porque você é luz. Ainda que você esteja escondido, você continua sendo luz. E acredite, existe algum lugar onde as trevas estão esperando você chegar para que as pessoas possam enxergar a verdade. O mundo está envolvido em trevas. E nós somos aqueles que vão iluminar com Cristo. O mundo precisa da sua presença para voltar a ter esperança. O mundo precisa da sua palavra para voltar a entender que há um caminho e que não está tudo perdido. E que esse caminho tem um nome, esse caminho tem um rosto e nós o conhecemos. Nós cremos nele. Esse caminho é Jesus Cristo. E que não nos falte a luz dele para que nós possamos também iluminar. Amém. Vamos ser